A gente vai falar sobre cérebro e primeiro a gente tem que pegar algumas generalidades para poder começar a falar do córtex. Primeiro vamos falar dos lóbulos. Os lóbulos a gente tem o occipital, esse em amarelo, o temporal, esse em verde, o frontal em rosa e o parietal em roxo. A gente vai aprender como dividir eles através desses surcos que tem no cérebro. E a gente também tem mais um lóbulo que ele fica escondido, chamado ínsula. Quando a gente abre essa região aqui, a gente consegue enxergar ele. Aqui a gente tem as formações interhemisféricas. Primeiro, a gente tem um lado direito e um esquerdo do cérebro. O que está no meio, essas são as formações interhemisféricas. Aqui, a gente tem o hemisfério direito e a gente tem o hemisfério esquerdo. E tudo que tiver aqui no meio vai ser a formação interhemisférica. Primeiro, o corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura que tem 200 milhões de fibras nervosas, todas mielinizadas com bainha de mielina, e que ela comunica o lado direito com o lado esquerdo do cérebro. A gente ainda vai falar bem de corpo caloso, vai ter uma aula só de corpo caloso. É uma estrutura bem importante. Sem ele não teria comunicação dos dois lados do cérebro. E ele fica bem nessa região interhemisférica. Olhando aqui, a gente consegue ver ele bem nessa região. E a gente tem as artérias específicas que vão irrigar ele. E aqui num corte coronal, a gente vai ter ele nessa região. E esse é o corpo caloso. Aqui a gente tem um surco interhemisférico e bem na base dele a gente vai encontrar o corpo caloso. De novo o corpo caloso. É essas fibras que cruzam de um lado para o outro, comunicando o lado direito com o lado esquerdo. Aqui a mesma coisa. Corpo caloso. Aqui a gente vai falar dos hemisférios, no corte sagital. Aqui a gente vai aprender a olhar todos esses surcos, também toda a estrutura do diencéfalo, também robencéfalo e mesencéfalo. A gente tem a parte superior e a parte inferior. Quando a gente fala da superior, a gente tem um plano convexo. Olhando de cima para baixo, ele é convexo, mas olhando de baixo para cima, a gente vê ele côncavo. Já na base ou parte inferior, a gente vai ter duas fossas cranianas e uma tenda, ou ROS. A fossa craniana anterior, ela vai ser a base aqui do crânio, onde vai apoiar a parte anterior do cérebro. A gente tem a fossa craniana média, que vai apoiar essa parte média aqui do diencéfalo, e também tem um lobo temporal. E a gente tem a tenda do cérebro, que é essa parte aqui. Consegue ver que aqui tem uma meninge que ela acaba entrando para cá para poder dividir o cérebro do cerebelo? Essa parte aqui é a tenda do cérebro, ou os do cérebro. Aqui dá para ver melhor. Aqui a gente tem uma os do cérebro e os do cerebelo. Dá para ver aqui os do cerebelo. E aqui a gente teria o que era do cérebro. Porque esse é o corpo caloso, então essa parte aqui é interhemisférica. E a os do cérebro
vai ficar na parte interhemisférica, ou seja, desse lado aqui estaria apoiado o hemisfério e desse lado aqui estaria apoiado o outro hemisfério. E essa é a fossa craniana anterior, essa é a fossa craniana média e essa é a os do cérebro. Aqui embaixo vai ficar o cerebelo. E daqui para cima fica o cérebro. De novo, aqui a os do cerebelo, que serve para dividir o cérebro do cerebelo. Aqui melhor. As meninges acabam entrando e conseguindo dividir o que é o cerebelo do cérebro. Perfeito, acho que já deu para entender bem. Agora falando um pouco dos diâmetros e peso, a gente tem aqui os eixos, né? O antero-posterior, ele sempre vai ser o maior, que é esse, e ele vai ter um comprimento de 17 centímetros. Agora a gente tem um de cima para baixo, esse, que vai ser a altura, que tem 13 centímetros. E a gente tem essa largura, do lado direito até o lado esquerdo, ou do lado esquerdo até o lado direito, que ele vai ter 14 centímetros. Então, esse tem 14, esse tem 17 e esse tem 13. E o cérebro ele pesa de 1,2 a 1,5 kg. A divisão topográfica dos hemisférios. A gente vai ver primeiro aquilo que eu tinha falado, que era a cissura interhemisférica, o que divide um hemisfério do outro, onde tem o os do cérebro. A gente tem as extremidades, caras e bordes. Vamos lá. A cissura interhemisférica é exatamente essa que fica no meio, está marcada de azul. Quando a gente fala de extremidade, é a parte frontal, ou anterior, e o occipital, o posterior. O polo também não é muito diferente, só que o polo ele é exatamente a ponta anterior e a posterior, ou frontal e occipital. Por que frontal e occipital? Porque essa parte da frente está relacionada com o osso do crânio, chamado frontal, e o outro aqui, chamado occipital. A gente tem as caras, a gente vai ter uma interna, uma externa e uma inferior. A interna é aquela que eu mostrei para vocês, que ela vai ficar na cissura interhemisférica, onde vai ter a os do cérebro, que é aquela membrana que vai dividir o hemisfério direito e esquerdo. A externa é a que a gente está acostumado a ver já, e a inferior é olhando a base. Exatamente essa, que ela vai ter muitas estruturas. Coloquei aqui algumas delas, mas a gente vai acabar vendo todas daqui para frente. A gente tem os bordes, a gente vai ter um superior, externo e interno. Quando a gente pega o cérebro, a gente faz um corte sagital. Nesse corte sagital a gente tira essa parte aqui. E a gente está olhando na cara interna dele, que é essa daqui. Essa é a cara inferior. Então, o que divide a cara interna da inferior é esse borde aqui, vermelho. E é o borde interno. Agora, o que divide o inferior do superior, que vai estar lá atrás, da cara externa, né? Na verdade, superior não, da cara externa, vai ser esse borde externo. E agora, o último borde, que é o superior, que é esse preto. Basicamente, isso e isso. De novo, aqui, cara inferior em amarelo, cara interna em verde e cara externa em roxo.
Agora a gente vai falar dos surcos. Essa parte aqui é muito importante saber para a gente poder ter uma divisão anatômica, primeiro, do córtex, para depois entender o que é a divisão funcional. Porque quando a gente entende isso, a gente entende toda a fisiologia do córtex. E é muito importante saber. Aqui. Primeiro a gente tem que começar achando os surcos que vão dividir os lóbulos. O primeiro deles vai ser esse surco aqui, chamado de surco lateral, ou surco de Silvio. Aqui, surco lateral, ou Silvio. Agora, a gente encontra outro surco aqui, exatamente esse. Chamado de surco central ou de Rolando. Esses são os nomes deles. Eles é muito importante porque eles já dão uma grande divisão. Agora tem que achar outro surco que é o parieto occipital. É esse daqui. Surco parieto occipital. E agora uma escotadura chamada escotadura occipital. Escotadura occipital. Aí, vou marcar aqui, puxar a seta para ficar mais fácil. Não vou abreviando, mas durante a aula dá para escutar o nome. Aí vai anotando aí. E é muito bom prestar muita atenção desde o começo para não perder nenhum e não ficar desentendido. Ok, agora da escotadura occipital até o surco parieto occipital, a gente faz uma linha imaginária, que seria assim. E da ponta posterior do surco lateral até o surco parieto occipital, a gente faz outra linha imaginária assim. Agora a gente já tem o que? Os nossos lóbulos divididos. Como que está dividido? Aqui a gente tem um lóbulo frontal. Aqui a gente tem um lóbulo parietal. Aqui a gente tem um lóbulo occipital. E aqui a gente tem um lóbulo temporal. A ínsula a gente vai ver depois. É basicamente esses. Agora, dentro do lóbulo frontal, vamos começar por ele, a gente vai ter um surco aqui. E o nome desse surco está relacionado com o nome desse outro. Esse é o surco central. Esse daqui vai ser o surco pré-central. E esse daqui é o surco pré-central. Aí, na frente dele, continuando com ele, a gente vai ter um outro surco aqui, chamado de surco frontal inferior. Pera, então se a gente tem um inferior, a gente tem um superior também, que vai ser esse daqui. Surco frontal superior. Exatamente isso. Aqui no surco lateral ou surco de Silvio, a gente vai ter algumas ramas, que vai ser uma rama anterior, uma rama superior e uma rama posterior. Vão ser essas. E por que a gente tem que saber elas? Porque aqui a gente vai ter porções dentro dela que vai ajudar a gente a identificar algumas áreas específicas do cérebro, como a área da fala, etc. Aqui vai ser a porção triangular. Porção triangular. Já nessa daqui vai ser a porção opercular. Porção opercular.
E aqui, no sulco central, embaixo dele, na parte inferior, dá para ver que ele não continua até o de Silvio. Ele para antes. Então, aqui a gente tem uma conexão. E essa conexão também tem um nome. Se aqui a gente tinha a porção opercular, aqui a gente vai ter o opérculo fronto-parietal inferior. E por que inferior? Porque depois a gente vai ver que tem o superior. Então o nome é opérculo fronto-parietal inferior. Ok. Agora vindo aqui para o lóbulo temporal, a gente vai ter dois surcos. Primeiro esse, depois esse. E qual vai ser o nome deles? Surco temporal superior e surco temporal inferior. Surco temporal superior, surco temporal inferior. Agora, no lóbulo occipital, a gente vai ter 3 surcos aqui importantes. A gente tem esse, que é o surco calcarino. A gente tem esse, que é o surco semilunar. E esse, que é o surco occipital transverso. Então, surco calcarino. Esse, surco semilunar, que é esse. Surco transversal occipital, ou surco occipital transverso. Aqui no lóbulo parietal, a gente vai ter alguns surcos também. E igual esse surco pré-central que tinha relação com o surco central por causa do nome, aqui também vai ter. Nesse surco a gente consegue ver que ele vai desde a parte superior, do borde superior, até o surco lateral, ou o surco de Silvia. E ele vai se chamar surco pós-central. Surco pós-central. Aí fica mais fácil de saber. Se aqui a gente tem um surco central, aqui a gente vai ter o pré-central e atrás a gente vai ter o pós-central. Pronto, não é muito difícil. Na frente do pré-central a gente vai ter surco frontal, um inferior e um superior. Aí já fica mais fácil de pegar toda essa parte aqui. Aqui, dando continuidade ao surco pós-central, a gente vai ter essa parte aqui, que vai ser um surco também, que vai continuar até o surco occipital transverso, que vai se chamar surco intraparietal. Surco intraparietal. Ele é intra, não infra, nem algo do tipo. Tem outro que é infra, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui a gente vai ter 2 giros. Por exemplo, quando a gente tem essa parte do cérebro aqui afundada, a gente chama de surco. E o que fica para fora aqui, essa parte, vai se chamar um giro. Um giro ou circunvolução. Vou até colocar aqui. Giro ou circunvolução. Assim. Desse jeito que vai chamar. Aqui eu vou ter 2 giros bem marcados aqui, porque a gente vai ter que meio que imaginar ele. Que vai ser aqui o giro supramarginal e aqui o giro angular. Vão ser esses 2. É importante saber também. E quando a gente fala de surco, é isso daqui que a gente precisa saber quando a gente fala da cara externa. Aqui a gente tem uma ínsula. A ínsula vai ser o lóbulo interno, onde ele vai ter uma parte
esse surco, que vai ser o surco anterior. Aqui a gente vai ter um surco superior. E aqui a gente vai ter um surco póstero inferior. Peraí que divide, não dá para ver muito bem. Aqui, póstero inferior. De roxo eu vou colocar aqui o nome. Surco póstero inferior. De vermelho a gente vai ter o surco superior. E de preto a gente vai ter o surco anterior. Aqui no meio a gente vai ter um outro, que é o surco central da ínsula. Surco central da ínsula. E a gente vai ter alguns giros nessas partes, que a gente vai poder ver melhor. Do lado, aí esse surco central vai dividir em dois lados a ínsula. A gente de um lado vai ter dois surcos aqui e do outro lado a gente vai ter somente um. Aqui na cara interna do cérebro a gente vai ter esses surcos e aqui a gente vai ter esse surco que é a continuação daquele que a gente conhece. Qual que a gente conhece? Que é o surco central ou de Rolando. É exatamente esse, só que na vista interna. Aqui. Já aqui, a gente vai ter o surco parieto, ou parieto não, paracentral. Aqui, surco paracentral. Aqui a gente vai ter o surco marginal, surco marginal. E continuando com o surco marginal, aqui a gente vai ter esse surco grandão aqui, que é o surco do giro cingulado. Por que do giro cingulado? Porque aqui a gente vai ter um giro chamado cíngulo. Surco do giro cingulado. Cingulado com C. Aqui nessa parte posterior a gente vai ter esse surco aqui, que é o surco parieto-occipital. É o mesmo que a gente viu na cara externa lá, que é uma continuação. E aqui também é o mesmo surco calcarino. É a continuação dele. Então aqui em cima surco parieto-occipital e aqui é o surco calcarino. Aqui, da ponta desses dois surcos, a gente vai traçar uma linha imaginária até esse surco marginal, onde encontra o surco marginal com o cingulado, para a gente poder dividir algum giro que vai ter aqui, que eu já vou explicar qual que é. Na cara inferior, a gente já vai ter um surco aqui, chamado surco olfatório. Surco olfatório. Aqui a gente vai ter vários surcos juntos, que vai formar meio que um H. Ele tem um nome, que é o surco cruciforme. Em H. Esse daqui é o nome. Ele é importante porque vai dividir alguns lóbulos específicos aqui. Aqui, seguindo um surco que a gente conhece, vou voltar aqui, a gente tem um surco lateral de Silvio. Aqui ele vai continuar até um pouco mais para baixo para continuar com a cara inferior do cérebro, que vai ser essa parte aqui. Aqui é a continuação dele.
Para quê? Para a gente dividir o que é frontal do que é temporal e o que é occipital. Aqui, na parte mais temporal, a gente vai ter um giro, que é esse, é o giro temporo-occipital. Por quê? Porque ele vai desde o lobo temporal até o lobo occipital. Já esse outro aqui é o surco. Esse daqui é o surco do temporo-occipital e interno. Então, se a gente tem um surco temporo-occipital e externo, a gente tem um surco temporo-occipital interno. Aqui, deixa eu marcar com essa caneta aqui para ver melhor. E aqui. Isso daqui em cima foi todos os surcos que a gente tem. Aqui vale o mesmo para esse lado. Então a gente tem da cara interna, da cara inferior, a gente tem do lóbulo da ínsula e a gente tem da cara externa, todos os surcos. Agora é treinar essa parte para poder pegar bem giros. Aqui eu vou falar dos giros. Giros é em português, circunvoluções é em espanhol. Aqui, tendo aquela ideia dos surcos que a gente tem aqui, a gente primeiro pega o central, surco de Sylvia, aqui o surco pré-central, surco pós-central, surco frontal inferior, surco frontal superior. Aqui a gente tem a rama anterior, superior e posterior. Aqui a gente tem um surco temporal superior, surco temporal inferior. Aqui a gente tem um surco intraparietal, que vai dar junto com esse surco, que é o surco occipital transverso. Aqui a gente tem o surco parieto-occipital, escotadura occipital, surco calcarino, surco semilunar. E basicamente isso que a gente vai precisar no começo para poder identificar os giros. Se a gente tem aqui esse surco frontal superior e surco frontal inferior, ele vai dividir 3 giros específicos. Um giro frontal superior, um giro frontal médio e um giro frontal inferior. Então dá para ver que não é difícil, é tudo relacionar. Já atrás deles, entre 2 surcos aqui, que é o surco pré-central e o surco central, a gente vai ter um outro giro, que vai ser esse, que é o giro pré-central. Leva o mesmo nome que o surco da frente dele. Já nessa parte posterior aqui, que está entre o surco central e o pós-central, a gente vai ter o giro pós-central. Já nessa parte aqui de baixo, a gente vai ter esses 2 surcos, que é o surco temporal superior e o surco temporal inferior, que ele vai dividir um giro temporal superior, um giro temporal médio e um giro temporal inferior. Aqui a gente traça aquela linha para poder delimitar os lóbulos certinho. Aqui a gente vai ter, como aqui a gente tem muitos giros e não tem tanta marcação específica no parietal, então a gente chama de lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, essas 2 partes. Aí aqui é o lóbulo occipital, que ele vai ter mais uma divisão aqui funcional que a gente vai ver depois. Então, colocando os nomes aqui a gente tem um giro frontal superior,
giro frontal médio, giro frontal inferior, que vão ser esses aqui, superior, médio e inferior. Aqui a gente vai ter o giro pré-central. E aqui a gente vai ter o giro pós-central. Aqui a gente vai ter o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Aqui e aqui. Aqui a gente vai ter o giro temporal. Um vai ser superior, o outro médio e o outro inferior. Aqui. Perceberam que o giro do temporal para o frontal só muda de temporal para frontal. Agora o resto é tudo igual. Superior, médio e inferior. O lobo parietal é um superior e inferior. Aqui você relaciona com o surco, pré-central e pós-central. E aqui a gente vai ter o lóbulo. Aqui, lóbulo occipital. Aí não tem muito segredo, é bem facinho. Essa é a cara externa. Aqui a gente vai ter a ínsula. Lembra que a ínsula ela ia formar dois lóbulos, um anterior e um posterior. O posterior ele tinha um surco e o anterior ele tinha dois surcos. E nisso vai dividir em um lóbulo anterior e um posterior. Aqui, lóbulo anterior e aqui lóbulo posterior. Dentro desses lóbulos a gente vai ter os giros. Aqui nessa parte vai ter o giro anterior. Aqui a gente vai ter o giro médio e aqui a gente vai ter o giro posterior. Já nessa parte do lóbulo posterior a gente vai ter um giro anterior e aqui um giro posterior. Basicamente isso. Aqui a gente vai delimitar de novo os surcos. Lembra que a gente tinha esse surco marginal, surco paracentral, surco central, surco cingulado. Aqui a gente tem um surco parieto-occipital, que na ponta se unia com o surco calcarino. E a gente traçava aquela linha até o encontro do surco marginal com o surco cingulado. Aqui, nessa parte, vai ser o giro frontal superior, o mesmo que a gente viu aqui em cima. Esse daqui, giro frontal superior, porque ele está entrando lá para dentro, que é a cara interna, então a gente acaba vendo ele aqui também. Então esse é o giro frontal superior. Aqui a gente vai ter o giro paracentral. E eu acho que eu esqueci de falar, quando a gente estava falando de surcos e tal, aqui também tem uma comunicação desses dois lóbulos. Que dois lóbulos? Por exemplo, esse aqui é o surco central, a gente sabe que o surco central é esse daqui também. E ele divide o lóbulo pós-central no lóbulo, no giro, na verdade, pós-central um giro pré-central. E eles continuam até na parte posterior, até lá atrás, e eles vêm parar exatamente aqui. Se esse daqui é o surco central, na frente dele, a gente vai ter o giro o pré-central. E atrás a gente vai ter o giro pós-central. Aqui é o pré, aqui é o pós-central. Deixa eu mostrar melhor. Aqui é o pré, aqui é o pós-central. E eles se comunicam aqui também. Lembra que eu falei daquela porção que se comunicava na cara externa, que era o opérculo fronto parietal inferior? Naquele outro caso, aqui é o superior. Então, ele vai ser isso.
Pronto. Continuando, falando dos lóbulos, dos giros, na verdade. Aqui a gente vai ter um giro chamado de pré-cunha. Aqui, pré-cunha. E aqui a gente vai ter o chamado de cunha. Esse daqui é a cunha. Esse daqui mais inferior, a gente chama ele de giro occipito temporal medial. E esse daqui, mais interno, ele é o giro cingulado. Giro cingulado. Então, essa foi a cara interna. Agora, na cara inferior, lembra que a gente tinha um surco olfatório, surco cruciforme em H. A gente tinha a divisão da parte frontal com a temporal aqui, que era o surco de Silvio. A gente tinha o surco temporo-occipital externo e o surco temporo-occipital interno. Aqui a gente vai delimitar os giros. Aqui nessa parte a gente tem um giro olfatório interno. Aqui a gente vai ter o giro, vou colocar completo porque aqui vai repetir 4 vezes, giro orbitário interno. E por que repete 4 vezes? Porque a gente tem aqui o interno, aqui a gente tem o externo, então giro orbitário externo, aqui o interno, aqui a gente tem um giro orbitário anterior e o giro orbitário posterior. Aqui é o posterior e aqui é o anterior. Então, aí aqui nessa parte inferior aqui, a gente vai ter outros giros também. Aqui a gente vai ter o giro que vai dar continuidade a outro que a gente já conhece, que vai ser o giro temporal inferior. E aqui mostra ele. Vai ser esse giro temporal inferior. Ele vai continuar aqui para a cara inferior e vai formar aqui o giro temporal inferior. Nesses outros dois casos aqui, nesse daqui, vai ser o giro temporo-occipital externo e o giro temporo-occipital interno. Então, giro temporo-occipital externo e o giro temporo-occipital interno. Então, a maioria dos nomes acaba repetindo. Isso é muito bom, que ajuda a memorizar. E agora, dentro desse giro temporo-occipital interno, a gente tem outra divisão. E essa divisão é mais ou menos assim. A gente tem essa parte mais anterior aqui, que é chamado de giro do hipocampo. Aqui, giro do hipocampo. A gente tem essa parte verdinha aqui, ó, dos dois lados, chamado uncus do hipocampo. Uncus do hipocampo. Já nessa parte mais posterior aqui, a gente vai ter um lobo líleo. Vou ficar em vermelho também. Lobo líleo lingual. Essa parte. E bem nessa partezinha aqui, vai chamar istmo
do giro cingulado. Cingulado. Aqui, exatamente aqui. E essa estrutura dá para ver quando a gente vê a cara interna. Por exemplo, a cara interna é essa daqui. E aqui, bem nessa parte aqui, vai ser esse istmo do giro cingulado. Por quê? Porque aqui a gente tem um giro cingulado, que ele continua ali depois na cara inferior. E sobre cérebro, a gente precisa saber disso. E fim.